Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Estamos aqui para ministrar uma palavra para o seu coração, uma palavra que fala de construção, de reconstrução e também de chamado para a sua vida. Você já deve ter ouvido falar da mensagem do oleiro que molda o vaso, que está em Jeremias 18. Então, vamos lá? Então, Jeremias 18, de 1 a 9, diz assim, vou ler o versículo 6, que diz assim, versículo 5, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez com esse oleiro fez? Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim vocês na minha mão serão, ó casa de Israel. Então, a palavra do Senhor, quando Deus mostrou aquilo para aquele profeta, ele estava querendo dar um ensinamento para aquele profeta. O ensinamento era, olha, nas minhas mãos há o poder de transformação. Você um dia foi criado, você um dia foi gerado, mas se por acaso houver necessidade de uma intervenção, eu vou fazer. Então ele faz uma comparação com a figura de um vaso. E o vaso naquela época, ele era muito útil. O vaso servia para carregar água, servia para colocar bebidas, líquidos, grãos, servia também para enfeite. E cada vaso, ele era feito de uma maneira que ele comportasse aquilo para que o propósito dele foi criado. Então, se era um vaso mais largo, ele tinha uma estrutura diferente do mais fino. E assim sucessivamente, porque o oleiro, na hora de criar, ele criava com um objetivo. E qual o principal objetivo de um vaso? Quando Deus estava fazendo aquela comparação ali, ele estava justamente dizendo, o vaso ele precisa de ser útil. Vaso ele não foi feito para deixar num canto largado. Vaso ele não foi feito para estar quebrado, trincado. Porque, veja bem, se você tem um vaso e na hora que você precisa de usar aquele vaso para colocar alguma coisa e aquele vaso não está apto, para que serve ele? Então, o oleiro, o que Deus estava falando é que, se for necessário, esse vaso vai ser quebrado e ele vai ser transformado novamente. E a primeira coisa que vem à cabeça é a matéria-prima, o chão, a terra. A Bíblia, lá no início, existe uma chave que liga lá em Gênesis, que diz assim, que do pó Deus criou o homem. E ali Deus fez aquele boneco, né? Fez aquela figura gerando Adão do barro. E depois soprou naquelas narinas o sopro fôlego da vida naquelas narinas. E assim criou a nós, diferente dos animais, porque dentro de nós Deus criou a gente a sua imagem e a sua semelhança. Então, daquela matéria-prima, do chão, do barro, do pó, Deus nos criou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Ele, como nos dias de hoje, Ele quer também moldar a nossa vida. É como aquele oleiro, né, que você já viu, quando ele aperta a mão assim, o vaso vai mais para cima, ele afrouxa o vaso, ele aumenta de tamanho. Se precisa de dar um toque, de fazer um adereço no vaso, ele coloca assim, e assim aquele risco vai se tornando, e o vaso vai se moldando conforme a vontade e aquilo que ele está sendo criado. Você tem sido um vaso na presença de Deus? Você tem sido útil nas mãos de Deus? Você tem sido útil para alguém? Você sente que a sua vida, ela é útil para a vida de alguém? Para a sua família, para os seus filhos? Você consegue reter o humor, a alegria, a bênção de Deus na sua vida? Isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente ouve uma boa palavra, nós vamos e nos distraímos, vemos um filme e aquilo nos traz uma alegria momentânea, mas acabou aquilo, já vem a tristeza, já vem a ansiedade, já vem a depressão.
Você retém as bênçãos de Deus?